maravilha. Eu queria trazer uma palavra para o seu coração, você que tem a sua Bíblia. Abra comigo, por favor, no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 5. Versículo de número 14. Segunda Reis, capítulo 5, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus. Assim, ele, está falando de Naamã, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como de uma criança. Então, Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. Olha o que Naamã falou depois do milagre. Eu vou ler de novo, porque essa será a minha e a sua oração nos próximos dias. Olha o que Naamã, depois de ser curado e viver o milagre, ele disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar. Pode fechar a sua Bíblia. O milagre que nós precisamos e buscamos vai fazer com que nós reconheçamos cada vez mais o poder e a soberania de Deus. Eu vou repetir: o milagre que nós tanto buscamos e que vamos receber, eu creio nisso, quem crê nisso aí? Este milagre vai fazer a gente declarar o que Naamã declarou. Naamã declarou o quê? Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar. Tem gente que tem dificuldade de pedir milagre para Deus. Tem dificuldade de falar com Deus: ó Deus, faça isso para mim, eu estou precisando disso. Tem gente que tem dificuldade de conversar com Deus, como se Deus estivesse tão distante. E a pessoa não tem um relacionamento com Deus. E ela se esquece que a Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Em outras palavras, Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. E a Bíblia está repleta de milagres. O milagre de Naamã é um dos milagres da Bíblia. E esse milagre tem algumas lições que eu queria conversar com você hoje. Eu queria falar hoje, o tema dessa mensagem é o milagre da superação de Naamã. O milagre da superação. Naamã, o texto diz aqui no capítulo que nós lemos, logo no começo dele, o texto diz que Naamã, no versículo 1, ele era comandante do exército do rei da Síria, muito respeitado e honrado pelo seu senhor. E depois diz assim: mas, ou porém, este grande homem ficou leproso. Então Naamã, ele era grande diante dos outros, porém quando ele entrava dentro de casa, ele tinha lepra. A lepra, que hoje é a hanseníase, é uma doença terrível. Alguém aqui já viu alguém com lepra? Ou já viu foto de alguém com lepra? É uma coisa terrível. Eu que não trouxe aqui para mostrar, porque o horário não permite. Mas a lepra é uma coisa terrível. E uma pessoa que tem lepra, quando ela está vestida, ela consegue esconder bem. Mas quando ela chega em casa, na sua intimidade, ela não dá para esconder. Porque Naamã, ele está aqui tipificando, na verdade ele está tipificando todos nós, que temos as nossas grandes vitórias, temos os nossos grandes milagres para contar, temos momentos de alegria na vida, mas todos nós aqui em algum momento temos as coisas que nós não vamos tão bem. Temos as coisas que nós estamos frustrados. Todos nós temos áreas da vida que, como Naamã, quando a gente chega em casa, fica exposto. Ou seja, quando a gente
mostra para as pessoas a nossa realidade, a gente fica exposto, a nossa intimidade, porque todos nós temos as nossas questões. Naamã, ele apresenta aqui uma dicotomia, uma ambiguidade. Um grande homem que tinha suas vitórias, mas um homem também que tinha o seu porém. A verdade é que nós cristãos, religiosos que somos às vezes, ficamos ou cobrando dos outros, o que é pior ainda, ou cobrando de nós mesmos perfeições que nós não conseguimos. Só Deus para curar algumas lepras da nossa vida. Aquilo que nós não conseguimos tratar, e muitas vezes nós transformamos isso numa cobrança tão excessiva que nós acabamos sucumbindo e desistindo da fé. Parece que nós somos super-heróis, somos grandes pessoas, e na verdade todos nós temos a nossa lepra, coisas que nós não conseguimos tratar, mas que Deus tem o poder de tratar. Naamã, para ele chegar em casa, eu fico imaginando Naamã como se fosse pensa em fala alguém famoso que os jovens querem ser hoje, querem ser igual. Fala aí o nome de alguém famoso aí. Quem? Quem? Virgínia. É famosa? Eu realmente estou vivendo num mundo paralelo. Nunca ouvi falar, mas enfim. Então, a Virgínia, que é muito famosa, as jovens, né, imagina eu, o homem não, né? Mas as jovens querem ficar igual a ela. Ela é uma referência. Hoje em dia está assim, né? Os meninos querem jogar futebol e serem jogador de futebol igual o Neymar é. Se bem que o Neymar, coitado, enfim, está mais para o Vinícius Júnior agora, né? Mas todos os jovens tinham Naamã como uma referência. Naamã era um superstar. Naamã era um camarada respeitado poderosamente aonde ele estava. Ele era general do exército, ele era o responsável pelo exército do rei da Síria, o comandante do exército. Então Naamã, ele tinha vitórias para contar, ele era um homem referência, ele tinha chegado no sucesso. Mas quando Naamã, que era muito respeitado fora de casa, chegava dentro de casa, a Bíblia diz que ele tinha um porém, ele era leproso. Esta é a nossa vida, gente. Não adianta a gente esconder atrás de grandes vitórias que nós tivemos, ou muitas vezes nós somos referências na internet, tem gente que é referência para os seus filhos, mas todos nós temos a nossa lepra na nossa vida, e que Deus tem o poder de tratar se nós deixarmos Ele tratar. A dicotomia, a ambiguidade de Naamã é a nossa ambiguidade. O dilema de Naamã é o nosso dilema. E nós precisamos encarar as nossas lepras conforme Deus quer que a gente encare. Até aqui, Naamã, ele escondia de todo mundo que era leproso. Mas chegou um momento que o texto diz, olha o versículo de número 2. O texto diz assim: tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, olha que coisa forte, um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Guarde isso. Apesar de Naamã se esconder na sua farda e não querer que ninguém soubesse da lepra, um dia uma menina levada escrava para a casa de Naamã, viu ele leproso, e Deus usou aquela improvável para começar um processo de cura na vida do grande Naamã. Guarde isso, para que você supere as lepras da vida, e para que você viva milagres e ações de Deus na sua vida, você precisa crer que Deus usa pessoas improváveis e pequenas, e que podem, a partir de uma palavra, mudarem a sua vida. Esta menina é a representação do que muitas vezes Deus faz em vários momentos da nossa vida. Em vários momentos, Deus usa pessoas que a Bíblia, aqui ó, nem nome essa menina a Bíblia traz. Nem nome dela a Bíblia traz. Ou seja, era uma qualquer. A Bíblia chama ela de escrava. Mas aqui ela está dentro da casa de Naamã e está declarando: olha, o meu Senhor pode ser curado se ele se render ao meu Deus.
Isso aqui é muito forte e eu creio nisso. E eu quero liberar uma palavra profética aqui nesse altar. Se prepare nos próximos dias, que Deus vai levantar improváveis para te ajudar. E a cura, a mudança que você precisa, Deus vai levantar pessoas improváveis que vão ser instrumento dele. Quantas vezes eu, caminhando com Jesus, às vezes sem expectativa nenhuma, e Deus usa alguém que eu nem conheço. Deus usa alguém no meio da rua. Deus usa uma pessoa para conversar comigo e falar uma palavra que eu estava precisando. Porque Deus, Ele não divide a glória dEle com ninguém. E muitas vezes, Ele usa pessoas que ninguém está nem aí para elas. Deus ama pegar os pequenos e honrar os pequenos. Deus pegou o pequeno Davi, que era o esquecido da sua casa, e colocou ele como rei de Israel. Deus pegou o jovem José, que era sempre o coitado da sua casa, o deixaram de lado, e colocou ele como governador do Egito. Deus pegou o Neemias, o copeiro do rei, e colocou ele como governador. E Deus vai pegar os pequenos nos próximos dias e vai usar os pequenos para trazer milagres e trazer curas para você. Guarde isso. O milagre que Naamã viveu passou por uma pessoa improvável. Tem hora que eu sou esse improvável, que eu sou usado por Deus para abençoar alguém, mas tem hora que Deus usa os improváveis da vida para falar conosco algo que nós precisamos ouvir. Eu fico pensando como é que Naamã recebeu essa notícia ou essa comunicação, porque Naamã estava acostumado a mandar, e agora a lepra dele está tão forte que ele está precisando tomar uma atitude, e ele teve que ouvir uma serva. Ele teve que ouvir a palavra de uma escrava. Deus estava, na verdade, não era curando Naamã somente da lepra, mas Deus queria fazer uma cura completa, inclusive do seu orgulho. Essa é a terceira lição. O milagre da superação de Naamã começou com uma quebra de religiosidade e uma quebra de orgulho, porque o orgulho é a barreira para Deus agir. Por isso que a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quem não ouve, quem não para ouvir, quem não para receber, quem não para ser repreendido, não vai receber milagre de Deus. Não vai. A quebra do orgulho é a primeira questão que Deus trabalha conosco. Tem hora que o milagre não está chegando, ou a resposta que precisamos não está acontecendo, porque nós ainda achamos que nós é que somos bons. Aí Deus fala, não. Enquanto o orgulho não for quebrado, eu não faço. Até aqui Naamã estava cheio de si. Naamã, ele até aqui nessa história, ele era o grande general do exército da Síria. Agora não. Agora ele começa um processo em que o orgulho dele está sendo quebrado, e cada vez mais quebrado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se Deus tiver que te parar para que você quebre o seu orgulho, Ele vai te parar. Se Deus tiver que te dar uma chacoalhada e tirar coisas de você, Ele vai tirar. Se Deus tiver que colocar você e eu numa situação difícil, Ele vai pôr, porque Ele quer o nosso coração, e o milagre que Deus quer, na verdade, é o nosso coração dizendo: conheço que Ele é Deus e que não há outro Deus além dEle. Eu li com vocês o final, porque o final é o quadro pintado de Deus finalizado. O final aqui é o que Deus queria fazer. A lepra foi só um meio, quando Deus cura Naamã da lepra, foi um meio de Deus trazer o coração dele para perto. Então, às vezes, o nosso coração está tão distante de Deus, tão cheio de coisas, tão cheio de situações, que Deus vai quebrando a gente. Agora uma menina, uma escrava está dizendo: meu Senhor, preciso ouvir o profeta. E Naamã, o texto diz que Naamã, ele começa um processo de obediência, que custou, viu, irmãos? Custou. O processo de Naamã de obediência, porque a obediência, essa é a quarta lição, a obediência é que gera milagres. Eu vou repetir: a obediência é que gera milagres.
Naamã chegou lá no Eliseu, e a Bíblia diz, coloca no versículo 10 aí, por favor. Olha o que diz o versículo 10. Eliseu enviou um mensageiro que lhe dissesse. Naamã, irmãos, ele estava acostumado a ser o cara, né? Então quando ele chega perto lá do Eliseu, ele está na expectativa de ser atendido pelo Eliseu na hora que ele chegasse, sem sala de espera, com um cafezinho, com um bolinho, e dizendo assim, ó, eu tenho que fazer alguma coisa aqui, mas Naamã pensando, tá? Eu vou atrás do profeta, e quando eu chegar lá, o profeta vai parar tudo o que estiver fazendo, porque eu sou Naamã. Então ele vai me dar uma palavra olhando no meu olho, e eu vou receber essa palavra. Aí o texto diz que Eliseu mandou um mensageiro. Eliseu nem atendeu Naamã. Você não acha que isso foi Deus, não? Deus falou para Eliseu assim, Eliseu, esse aí primeiro eu quero quebrar o orgulho dele. O milagre que eu vou fazer primeiro é fazer ele me obedecer e fazer ele não ter mais orgulho. Eu vou ensinar para ele que quem é Deus sou eu. E aí Eliseu meio que falou, manda Naamã, mandou um mensageiro, mandou um WhatsApp, gente. O cara queria ser atendido presencialmente, com pompas de chefe do exército. Mas Eliseu falou, lave-se no Rio Jordão. É tão poderoso isso, que Naamã, no versículo 12, olha o que Naamã fala. Essa palavra aqui, na verdade, é a nossa vida. Já estou caminhando para o final para a gente orar. Mas isso aqui é a nossa vida. Palavras de Naamã. Não são os rios Abana e Farfar, em Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ser purificado? Deu meia volta e foi embora dali furioso. Aos crentes da quadrangular Bessa, às vezes, né? Deus dá uma palavra, ou será que sou eu assim, hein, gente? Será que é só Naamã? Isso aqui é a nossa vida, porque Deus às vezes dá uma palavra para nós e uma orientação que nós não queremos cumprir, incomoda. Deus manda a gente conversar com algumas pessoas, que se dependesse de nós, a gente fala assim, eu não vou conversar com essa pessoa não. Deus manda a gente perdoar alguns, que se dependesse de nós, a gente diria, eu não vou perdoar porque ele não merece. Deus manda a gente fazer algumas coisas, frequentar alguns lugares, conviver com algumas pessoas. Deus manda a gente dar algumas coisas. Deus manda a gente engolir algumas coisas, que nós às vezes fazemos o quê? O quê? O que o Senhor está pensando que é, Deus? Eu vou fazer isso? Eu vou me submeter àquela pessoa? Eu vou continuar ali mesmo com aquela situação que está me incomodando? Eu não. É melhor ir para o Abana e Farfar. É melhor ir para outro lugar. É melhor ir para o lugar que eu quero ir, porque o lugar que o Senhor está mandando eu ir, eu não vou, porque este lugar é muito pior. Essa é a nossa reação diante das orientações de Deus para nós. É a nossa. Eu estou falando de Naamã aqui, mas na verdade eu estou falando de nós. Esses rios aqui, o Abana e Farfar, eram rios límpidos, água transparente. Já o Rio Jordão, a água não é tão transparente, não é tão límpida. É uma água mais turva, mas Deus mandou ir para o Jordão. Tem horas que Deus manda a gente ir para lugares, estar com pessoas e viver situações que aparentemente não vão nos gerar nada. Mas se Deus mandou, obedeça a voz de Deus, porque se Deus mandou, a sua cura vai ser completa. O milagre da superação de Naamã passava por ele obedecer e estar no lugar que Deus mandou ele estar. As tentações são grandes. O cara estava acostumado a mandar. O cara estava acostumado a ir no rio limpinho. Mas agora ele está sendo exigido por Deus a mergulhar num rio de águas turvas. E o texto diz que não parou por aí. Além de Eliseu nem atender Naamã, além de Eliseu falar para Naamã ir para um rio que era sujo, Eliseu mandou fazer
Eliseu mandou Naamã mergulhar 7 vezes. Haja paciência. 7 vezes, para que isso? Para que isso, Deus? Já não basta ir para o Jordão? Já não basta ir para o lugar que eu não quero estar? Ainda tem que permanecer, ainda tem que perseverar nisso, não é possível. Já é muito para mim, mas não, a cura é completa. A cura de Deus é sempre completa. Ele vai fazer o milagre que a gente quer, mas antes Ele vai fazer o milagre que a gente precisa. A cura da lepra era o milagre que Naamã queria, mas a cura do orgulho era um milagre que Deus queria. E aí Naamã foi. Do versículo 13 em diante, o texto diz que ele foi. Pensa isso, gente. O profeta nem tinha dado as caras. Ele estava no rio que ele nem queria estar. E agora ele está lá. Manda pararem os carros. E ele mergulha uma vez, olha, nada. 2 vezes, nada. 3 vezes, mergulho mesmo, nada. Não é possível, cadê a cura? 4 vezes, aquilo foi um processo de perseverança. Escute isso, o milagre que você precisa está na sua e na minha perseverança. Mergulhar uma vez é até fácil. Obedecer uma vez, até vai. Agora, permanecer no local da obediência é para poucos. A maioria abandona. A maioria que está na presença de Deus, quando Deus manda alguma coisa que incomoda, a maioria fala assim: eu não vou ficar nisso, eu não mereço isso, e vou embora. E continua leproso. Mas quem persevera até o fim, a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, este receberá a coroa da vida. Quem persevera, vive o milagre de Deus completo. Eu termino essa palavra dizendo: eu não sei qual a superação que você precisa, eu não sei qual área da sua vida que você precisa quebrar o seu orgulho, mas nessa noite Deus está pronto para agir e Ele espera o seu mergulho e a sua perseverança nele. A única coisa que Deus espera: persevere, pare de ser inconstante. Pelo amor de Deus, nós somos inconstantes, gente. A nossa fé é uma fé inconstante. A gente tem hora que está de vento em popa na presença de Deus. Tem hora que a gente desanima e a gente fica nessa inconstância e para de mergulhar onde Deus mandou a gente mergulhar. E aí o processo começa de novo, porque Deus quer o nosso coração. Então eu termino essa palavra do jeito que eu comecei. A sua vida nos próximos dias, você vai declarar, depois do seu milagre, você vai declarar: agora sei que não há nenhum outro Deus em outro lugar, só o Senhor é o meu Deus, e eu não saio da sua presença.